Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa Associação Espírita Seara de Jesus. Hoje, com um grande prazer, nós vamos trazer mais uma reflexão, mais uma palestra, trazendo instruções a nós para que aprendamos, para que entendamos coisas novas, para que cada um de nós, ao seu modo, possa fazer as mudanças na sua vida e na vida daqueles que partilham conosco dessa existência. Então, nesse momento, vamos agradecendo a Deus por estarmos juntos. Convidemos nesse momento Jesus a entrar na nossa casa, nosso corpo físico e nossa casa, nosso ambiente doméstico. Que Jesus permaneça ali, acolhendo, envolvendo todos os nossos familiares e nós, por nossa parte, que sejamos o bem dentro do nosso lar, levando então vida a todos os nossos familiares. Que assim seja sempre, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje vai falar sobre reflexão espírita. É o item 14 do livro que nós estamos usando para as palestras às segundas-feiras. O livro Caminho Espírita, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier através de espíritos diversos. Então, toda semana a gente apresenta uma mensagem trazida por um irmão que trabalha e deixou uma mensagem a todos nós para que aprendamos, para que cresçamos. Então, o tema de hoje, conforme eu já falei, reflexão espírita. E aí, então, o que significa reflexão? Prudência. Reflexão significa prudência. Reflexão também significa meditação. Significa um argumento. Então, reflexão espírita. O que é que, de forma prudente, o texto de hoje trazido vai nos trazer, vai nos engrandecer para que a gente, a partir de hoje, comece a olhar as coisas de um outro modo, sobre uma outra perspectiva, meditando sobre as coisas que acontecem, sendo prudente em outras situações e o quanto isso nos favorece. Então, a gente vai fazer algumas reflexões na palestra de hoje. Eu trago como introdução um capítulo tirado desse livro, Instruções Psicofônicas. Também é um livro com mensagens de espíritos diversos, através da mediunidade, da ferramenta mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que as psicografou, que transformou no papel, que trouxe em formas de mensagens, e nós temos esse livro nos instruindo, nos engrandecendo. Então, apresento a capa do livro, e tem um capítulo dentro desse livro que chama Reflexões. E ele diz o seguinte: todos imploram a luz. E vejam, meus irmãos, onde isso se encaixa na nossa vida. Que cada um faça uma reflexão interna para conseguir compreender e absorver as palavras da palestra de hoje. Então, nesse capítulo que é tirado desse livro, Instruções Psicofônicas, ele começa o capítulo dizendo: todos imploram a luz, mas se não fizerem claridade em si mesmos, prosseguem a afeição de caravaneiros ocultos na sombra. Caravaneiros era aquele irmão que conduzia as caravanas, conduzindo os animais, conduzindo
mercadorias. Então, se você não fizer luz dentro de você, você prossegue a sua vida, mas muito parecido com aqueles caravaneiros ocultos na sombra. Então já está pedindo aí uma reflexão da nossa parte. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, uma vez que todos imploram a luz, né? Todos buscam a luz e tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Não valem títulos do passado, nem exterioridades do presente. Nessa outra frase, ele nos chama a atenção para que a gente cuide da nossa existência, do trato que as situações da vida merecem a nossa presença e a boa reflexão, buscando a luz dentro de nós. E que pouco importam os títulos que você tenha e tudo que lhe apresenta externamente, porque o que é externo é só belo aos olhos, mas se dentro estiver escuro, você não estiver em paz e não estiver conduzindo a sua vida a um caminho bom, conforme ele fala, nós que estamos atrás da luz, que estamos atrás do melhor para cada um de nós não conseguiremos avançar. Então ele pede para que nós não nos atentemos, não nos preocupemos com os títulos do passado e nem as exterioridades do presente. Aí ele traz um exemplo, né? Aquele irmão, ele deixou o ouro amontoado com o sacrifício. Então ele trabalhou a vida inteira somente preocupado em angariar o bem, em angariar o ouro, em angariar os bens materiais. Por isso que ele fala de você andar à afeição de caravaneiros ocultos na sombra. Ele fala que um outro irmão renunciou ao consolo de afeições preciosas, nos chamando a atenção. Outro abandonou o poder que lhe não pertencia. Percebe que ele está trazendo situações nesse capítulo aí desse livro, Instruções Psicofônicas, chamando a nossa atenção que muitas vezes nós passamos uma vida inteira buscando títulos, conquistando o ouro, conforme ele diz aqui, renunciando a pessoas que querem nos dar amor, que querem nos apresentar uma vida mais confortável, que querem se fazer amigos ao nosso lado, ou que pedem de nós uma posição, que pedem de nós uma atitude afetuosa, e nós muitas vezes renunciamos a isso. E muitas vezes é a vida te trazendo essa pessoa, que é um passado aí que você tem de reajuste, que nós estamos deixando passar a oportunidade porque estamos muito atentos à vida física, à vida do agora. Reflitamos, não é? Como é o capítulo de hoje, Reflexões Espíritas, reflitamos à medida em que o capítulo vai sendo trazido para nós. Ele continua falando: é por isso que, sob a invocação do carinho e da confiança, rogamos considereis a estrada percorrida. Aqui ele já começa nesse capítulo nos chamando a atenção, não é? Que sob a invocação, então que nós temos que pautar a nossa reflexão, conduzindo a nossa vida para aquilo, para a convivência com o próximo, conquistando as coisas da vida física, nada além do que o necessário, né? Nada além do que o necessário para a nossa sobrevivência e para que nós possamos ajudar o próximo, mas conduzindo a nossa vida de forma reflexiva, mas ligada com os ditames, com os pilares espirituais da doutrina espírita, nos exemplos de Jesus. E aqui ele traz então
que é por isso que, sob a invocação do carinho e da confiança, rogamos considereis a estrada percorrida. Então, que a gente traga essas duas palavras quando nós estivermos frente às situações na nossa vida, o carinho e a confiança. Nós vamos trazer outras palavras também. Convosco brilha abençoada a oportunidade. Então, em tudo que já foi dito hoje na palestra, da conquista do ouro, de não deixarmos passar a oportunidade de presenças preciosas na nossa vida que estão requerendo de nós o nosso carinho ou que poderiam nos ajudar para que sejamos melhores, todas essas situações, convosco brilha abençoada a oportunidade. Tudo que a vida nos traz tem a participação do querer de Jesus, tem também a nossa programação como seres espirituais e que estejamos abertos a sentir, a enxergar, a compreender e a fazer uma reflexão de tudo o que está ao nosso lado, para que seja uma abençoada oportunidade conforme o capítulo aqui nos traz. O Espiritismo é Jesus. O Espiritismo é Jesus que volta ao convívio da dor humana. Então, ele nunca nos abandonou, ele sempre falou que ele estava na hora de partir, mas que muita coisa haveria por dizer ainda e que ele jamais nos deixaríamos órfãos, então nós jamais ficaríamos sozinhos. E ele falou que nós estaríamos ao lado, ou que ele deixaria o Consolador prometido. Se através do Consolador ele falaria, então, aquilo que ele não pôde dizer, ele então é bem verdade que jamais deixou de ficar do nosso lado. E nós sabemos que nós estamos onde o nosso coração estiver. Se o nosso coração estiver ligado às coisas do bem, às coisas de Jesus, às coisas de Deus, com toda certeza, Jesus estará lá para nos ajudar, para nos inspirar, para nos trazer o seu conforto e sua luz, para que, de acordo com a nossa coragem e a nossa força, a gente consiga desbravar, nós consigamos avançar aquele problema que se apresenta para o nosso crescimento. Ainda desse livro que eu trouxe anteriormente, ele vai terminar o capítulo dizendo: filhos, clareando consciências alheias, já trazendo a responsabilidade para nós no trato com o ser humano, no trato com os outros irmãos. Filhos, clareando consciências alheias, defendamo-nos, protejamo-nos contra a dominação das trevas. Vem e segue-me, disse Jesus ao apóstolo. Levanta-te e anda, recomenda Jesus ao paralítico. São recomendações para justos e injustos, ignorantes e sábios. O chamamento do Cristo é pessoal e intransferível. É também para todos nós, indistintamente. Ele não está dizendo para um, para A, para B, para C, só, e esquecendo o outro grupo. Ele está dizendo para todos nós. Mas também essa mensagem, conforme diz, ela é pessoal e intransferível. Portanto, o chamamento de Jesus, vem e segue-me, esquece o que você está passando. Esquece a dor, porque ele veio para curar a dor, inclusive. E ele recomenda mais: levanta-te e anda, vamos trabalhar, vamos fazer. E quando ele fala essas duas ordens, né, esses dois pedidos, essas duas frases que foram ditas por Jesus, ele está falando com todos nós, justos, injustos, ignorantes e sábios, para todos nós.
o Evangelho é serviço redentor. O Evangelho é serviço redentor, mas não haverá salvação para a humanidade sem a salvação do homem. Enquanto o homem não acordar e não compreender e não fazer uma reflexão do que fala, de onde está, de onde deveria estar, de como deveria agir onde estar, não há salvação da humanidade, enquanto não houver a salvação do ser humano, de si. No mundo é imperioso refletir algumas vezes na morte para que a existência não nos seja um ponto obscuro dentro da vida. Para que a morte não seja simplesmente um momento e para que, falando dessa questão, dessa passagem de um estado da vida para outro estado da vida, que nós damos o nome de morte, né, essa passagem, então para que o homem não compreenda que essa questão da morte é um ponto obscuro dentro da vida, porque o espírito desce à escola terrena, a essa existência que nós estamos tendo hoje, o espírito desce ao planeta Terra, ou ao planeta que escolheu para vivenciar a sua evolução e receber todas as oportunidades de progresso, ele desce à escola terrena para educar-se, educando. E esse capítulo, que foi dito através do livro que eu apresentei no começo, ele foi escrito pelo Frei Pedro de Alcântara. Então, conforme eu falei, eu vou voltar alguns slides. Esse livro ele foi tirado da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de mensagens de vários irmãos espirituais. E essa mensagem que foi lida hoje, que foi lida agora, ela é desse irmão que muito contribuiu para nos dar a oportunidade de pensarmos, de refletirmos na nossa vida, tanto que é o título desse livro que eu acabei de falar, é o título da nossa palestra. Ela chama Reflexões, tá bom? Se não me engano, é o capítulo 11 desse livro que eu apresentei. E essa mensagem, então, é desse irmão, Frei Pedro de Alcântara. Pensemos que a morte é só um estágio, mas pensemos que nós fomos chamados a vir ao planeta Terra, a essa reencarnação, para nós fazermos o melhor. Bem melhor do que aquilo que fizemos em outra oportunidade. Nós trilhamos ao lado das pessoas que nos ajudam e nos ajudam inclusive sendo compreendido por nós como, puxa, essa pessoa aqui ela me causa um certo trabalho. Agradeçamos e aprendamos juntos enquanto estamos trilhando a existência um do ladinho do outro. Absorvamos porque Deus não ia colocar uma pessoa do lado da outra se ela nada pudesse oferecer. Então, compreendamos e reflitamos da nossa posição na Terra, o que nós estamos fazendo, absorvendo todo o melhor da nossa existência todos os dias. Agora sim, o tema da nossa palestra, que é desse livro, Caminho Espírita, tá bom? Eu apresento aí o livro da nossa palestra de hoje. Também é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que também é Mensagens de Espíritos Diversos. E o tema da palestra de hoje, que é Reflexões Espíritas, esse tema foi trazido por esse irmão, Albino Teixeira. Foi um irmão, olha aí, eu trouxe algumas coisas sobre ele. Ele foi um médium psicógrafo, tá bom? Ele tinha a faculdade da psicografia, ele era uma faculdade de psicografia semimecânica, de apuradíssima faculdade.
E Albino Teixeira, ele trouxe inúmeras oportunidades, ferramentas, textos, para que nós pudéssemos crescer com a sua mensagem. Na internet, em outros livros, nós encontramos mensagens de Albino Teixeira e as contribuições que ele fez para a doutrina espírita em auxílio de todos nós. Então, o tema o tema da palestra de hoje é tirado desse livro, Caminho Espírita, em que o tema da palestra de hoje são reflexões espíritas. Então, vamos ler, vamos acompanhar o que Albino Teixeira nos trouxe. E falando um pouquinho mais de Albino Teixeira, trazendo algumas informações desse irmão, ele foi vítima de paralisia. Ele ficou preso, a um leito ou uma cama por quase 2 anos, enfrentando esse problema do qual lhe sucedeu, do que lhe aconteceu, e ele acabou desencarnando em 30 de junho de 1923, já com idade avançada, tá bom? Ele permanece, então, atuando no movimento doutrinário, ditando páginas de instrução, como é o capítulo de hoje, e alertamento. Então, nas mensagens dele, ele nos traz, através do amor e da caridade, nos moldes da doutrina espírita, ele nos traz muitas instruções e alertamentos para nós. Ele nos traz alerta de como conduzir a nossa vida, para que nós conduzamos o nosso carro físico a um ponto seguro, a um ponto seguro e certo. Ele era fiel, ele foi muito fiel aos preceitos evangélicos, ele foi muito correto com isso, e ele tinha uma submissão humilde aos desígnios providenciais. Então ele seguiu às riscas, ou procurou seguir às riscas, aquilo que lhe cabia durante a existência, sem ficar preocupado com bens materiais, sem ficar preocupado com assuntos de menor importância, que são passageiros. E ele atuou, então, na caridade, que norteou a sua existência inteira, tá bom? Então eu trouxe um pouquinho aí de Albino Teixeira, que é o irmão que traz a mensagem da nossa palestra de hoje. Então, lá no capítulo 14 desse livro Caminho Espírita, o tema da nossa palestra se encontra lá. E ele começa o capítulo dizendo: assim, recordemos algumas grandes palavras legendas da espiritualidade superior. Então, o capítulo de hoje vai trazer algumas palavras que são palavras legendas. Legenda é um texto que é dito antes para explicar uma figura, para explicar alguma coisa. Então, a gente vai trazer algumas grandes palavras legendas da espiritualidade superior no campo da vida, no que diz respeito à nossa vida, junto com os complementos que lhes são necessários. Então, o capítulo de hoje vai nos trazer palavras pela espiritualidade superior e vai trazer também o complemento que é tão necessário para que, se nós aplicarmos as duas palavras, nós conseguiremos direcionar a nossa vida para um caminho mais bonito, mais tranquilo, mais nos moldes de Jesus Cristo, cumprindo a nossa missão como ser espiritual, fazendo uma boa reencarnação nessa existência. Vamos acompanhar. Me desculpa. Oração e serviço. Apenas orar sem agir é oração, apenas. Ele está vinculando a palavra legenda trazida pela espiritualidade superior junto com o complemento que é necessário. Uma está vinculada com a outra. Oração e serviço, agir. Ensino e exemplo. Você ensina sendo exemplo.
fazendo você aquilo que você ensina. Amor e construção. Não dá para amar e não construir nada. Verdade e auxílio. Fé e esclarecimento. Paz e trabalho. Não tem como a gente conquistar a paz se não for através do trabalho. Cultura e préstimo. Cultura e préstimo. Estudo e discernimento. Estudo e discernimento. Quando nós estudamos, nós aprendemos. Nós estamos fazendo reflexões daquele nosso estudo. Nós estamos, então, agindo com o discernimento, crescendo. Entusiasmo e equilíbrio. Entusiasmo e equilíbrio. É importante, pode ser entusiasta, se divertir, conhecer as coisas, mas com equilíbrio, com equilíbrio. Confiança e diligência. Mesmo porque se a gente age, por exemplo, com as primeiras palavras, por essas que estão na coluna da esquerda, a gente percebe que a nossa vida fica, parece que meio vaga, né? Ele está dizendo a palavra e trazendo aí uma ação, trazendo uma complementação necessária, como ele disse lá no começo. Confiança e diligência, renovação e melhoria. Nós vamos renovar e nós estamos nos renovando, nos melhorando. Nós estamos nessa existência aprendendo inúmeras coisas novas, principalmente no que diz respeito ao trato conosco mesmo. Quem eu sou, o que eu preciso melhorar, quais são os meus defeitos, onde estou pecando, onde posso ser melhor. E quando eu faço essa renovação, essa reflexão, eu estou melhorando. Renovação e melhoria. Advertência e compreensão. Não simplesmente advertência. Compreensão. Tempo e proveito. Gastemos o nosso tempo com coisas proveitosas. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Usemos o nosso tempo para aquilo que lhe aproveita melhor. O que lhe aproveita melhor são aquelas coisas para que você engrandeça os seus tesouros, sempre espirituais e jamais tesouros materiais. Por fim, vigilância e caridade. Vigilância e caridade. Vigilância e caridade. Saibamos ser gratos e caridosos com as pessoas com vigilância, para que nós ajudemos com prudência. E prudência é reflexão. Reflitamos no assunto. Se a doutrina espírita nos induz à convicção da imortalidade, porque é isso que a doutrina, dentre vários pontos que são a base da doutrina espírita, um deles é da imortalidade da alma. Então, se a doutrina espírita nos induz a essa convicção da imortalidade, que eu sou um ser imortal, portanto sou um ser eterno, semelhante convicção vale muito pouco ou vale pouco sem a ação que lhe dê coerência, que lhe dê ligação, que lhe dê o liame. Portanto, essas palavras trazidas por Albino Teixeira, do qual nós agradecemos a entrega desse irmão à doutrina espírita em prol de toda a humanidade, se nós aprendemos através da doutrina espírita que a imortalidade é uma coisa certa e que nós vamos continuar na existência, vivendo, que nós então saibamos ser reflexivos
usando com prudência, portanto, e conduzindo o nosso carro, conduzindo a nossa existência para a aquisição de tesouros para o seu ser espiritual, para nos aproximarmos de Jesus e avançarmos nas muitas moradas que existem na casa de Deus. Que nós sejamos sempre convidados a ingressar numa casa que seja condizente à nossa qualidade espiritual, à nossa frequência espiritual, e que lá estando nós possamos manter a reflexão dos nossos atos, fazendo as melhores escolhas, sendo útil onde estivermos. E para terminar, eu trago esse livro Urgência, que também é um livro, só que esse não são por espíritos diversos, igual foram os outros dois. Mas esse livro Urgência, que inclusive foi usado aqui pela casa para fazer as palestras e fazer os trabalhos aqui da casa, é também um livro que traz mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier, mas agora então pelo espírito de Emmanuel, tá bom? E aí tem um capítulo que chama Se Refletirmos. Se Refletirmos é um capítulo dentro desse livro. E eu trouxe para nós podermos fechar a nossa palestra. Se entendermos que os nossos prováveis ofensores jazem expostos, tanto quanto nós, às lutas e sofrimentos de que todos necessitamos no autoaperfeiçoamento, de certo que só lhes responderíamos aos golpes que nos venham a desferir com bondade e compreensão, amor e tolerância. E nem mesmo perderíamos um só minuto com desencanto e lamentação, de vez que, para educar o coração, todos nos achamos matriculados na escola da vida, e para reparar os nossos erros e falhas dentro dela, dentro da vida, em qualquer situação, bastar-nos-á unicamente viver. Portanto, nós estamos onde nós estamos. Então, o que ele traz aqui é que se nós entendermos que os nossos possíveis, prováveis rivais que estão ao nosso lado, que muitas vezes nós compreendemos e assim compreendemos que estão a nos prejudicar, saibamos olhar que muitas vezes as lutas e os sofrimentos que nós sentimos ou que eles estão expostos, nós também sentimos, então, portanto, nós estamos lado a lado dos nossos prováveis ofensores, eles sofrem tanto quanto nós e eles jamais nos prejudicarão se nós soubermos olhar com outros olhos. O que importa é que a recomendação nós teríamos nova visão se nós olhássemos com bondade e compreensão, amor e tolerância. E dessa forma tudo muda, porque você passa a entender que é um irmão pedindo o seu carinho e que vocês juntos vão crescer e que você jamais pode ver as coisas em que você se deixa abater e sentir com desencanto e lamentação. Você jamais deve lamentar estar ao lado de alguém ou vivenciar aquela situação, quando antes você pode abstrair dela todo o necessário para crescer, inclusive para que você aprenda a se comportar de forma diferente e a estar em um lugar de forma diferente. Porque às vezes nós estamos num lugar que não é muito agradável, mas depende da posição que você toma ali dentro e até inclusive da hora de você se retirar de lá. Então tudo depende de nós, mas você pode ter certeza que em todas as situações você tem que abstrair o melhor. E para que você consiga fazer tudo isso e ser um bom semeador, para ser um bom irmão, você tem que buscar sim em Jesus
em todo esse trabalho que esses irmãos abnegados, esses irmãos maravilhosos, Emmanuel e todos os, o Albino Teixeira, o Frei, né, que foi lida na primeira mensagem quando nós abrimos a nossa palestra, todos os irmãos fazem um trabalho conjunto nos moldes pedidos por Jesus Cristo. E hoje é a nossa vez de todos os irmãos que ladeiam conosco dessa existência. Que nós possamos absorver ao lado deles, sendo da nossa parte o melhor que nós podemos ser para auxiliar sempre, auxiliando para que nós sejamos auxiliados. E eu termino então a nossa palestra dessa semana lado a lado com Jesus. Que Ele esteja do nosso lado, permaneça essa semana inteira na casa de todos nós e que sejamos gratos. Reflitamos das nossas atitudes, do que nos acontece na vida e saibamos abstrair as melhores oportunidades, as melhores reflexões. Saibamos abstrair as melhores reflexões de tudo que nos acontece. Uma boa semana a todos, na presença de Jesus, sempre. Boa noite.